Lado a Lado pela Vida apoiam o TJCC com este painel, que tem o objetivo de discutir o tema as novas tecnologias e os testes genéticos que podem contribuir para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer. A medicina personalizada é um caminho para tratar a saúde do paciente de maneira direcionada, o que pode proporcionar não só um tratamento mais assertivo, mas uma maior qualidade de vida, levando em conta todo o seu histórico familiar. Ao analisar cada caso individualmente com testes diagnósticos, somos diferentes uns dos outros, porque o câncer deveria ser tratado de forma igual. Como as pessoas têm acesso a todo tipo de informação e ela é muito mais livre, exige-se das instituições que sejam muito mais íntegras e no dia de hoje estamos praticando a nossa missão. O que nos une é o paciente. É por eles que devemos sempre trabalhar e buscar novos caminhos. O paciente está no centro de nossas ações, nossa atenção e nosso esforço. E não podia ser diferente. Hoje, o Instituto Lado a Lado coloca o paciente no centro. Hoje, nessa sala, nós temos, vindo pelo Instituto Lado a Lado, quase 200 pacientes, onde ônibus passaram em alguns hospitais, em alguns lugares, para trazer esse paciente para essa discussão. Gostaria agora de convidar o Dr. Drauzio Varela, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Dr. Pedro Dumac, oncologista e pesquisador do Hospital de Barretos. E eu queria chamar 3 pacientes especiais aqui para essa discussão. A senhora Penha Oliveira, paciente de câncer de pulmão, de Uberaba, Minas Gerais. Luísa Nuritz, de Santos, ex-paciente de câncer de mama. E a nossa querida Amanda Cabral Benítez, descobriu câncer de ovário com 21 anos. A partir desse momento, eu coloco a coordenação ao Dr. Drauzio Varela. Muito obrigada a todos. Desculpe um atraso aí. Ela foi ver lá dela. Nós vamos começar ouvindo os casos dessas 3 pessoas que estão aqui. Vamos começar com a Penha. Posso chamar de você, não é? Muito mais velho, tem essa liberdade. Penha, conta como é que começou esse seu problema. Eu tive uma dor há quase 5 anos atrás. E fui fazer procurei um ortopedista, fui fazer um raio-x no ombro esquerdo e aí apareceu uma mancha no pulmão. Aí procurei radiografia há quase 5 anos atrás. Isso, em 2012. Apareceu uma mancha no pulmão. Aí procurei um pneumologista, aí começaram a série de exames, fiz uma bronquoscopia, mas não deu um resultado normal porque a lesão era muito profunda. Aí fiquei 2 anos tentando fazer a descoberta, mas nenhum médico me pediu uma biópsia. Foi quando um sobrinho, marido de uma sobrinha que veio trabalhar em Barretos, aí olhou os meus exames e disse que precisava de uma biópsia. Foi quando eu fui para Barretos, fiz a biópsia e aí a gente foi diagnosticado na adenocarcinoma na pulmão esquerda. Aí comecei o tratamento. O tempo entre você fazer a radiografia e receber o diagnóstico?
Foram quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. A radiografia apareceu aquela mancha, só 2 anos depois. Isso, que foi que eu fui fazer a biópsia, que me pediram a biópsia. Até então, fazia controle só com tomografia. Essa doença era localizada no pulmão ou Pulmão havia esquerdo. metástase no lado? Não, graças a Deus não, só no pulmão esquerdo. E aí o que foi feito? Aí o que foi feito? Fiz a biópsia em Barretos, só que não tinha como fazer cirurgia mais, porque tinha outros nódulos pequenos. Os 2 pulmões. E aí foi que eu comecei o tratamento. Qual foi o tratamento? É um comprimido que eu tomo todos os dias, né? Ele chama Iressa. No princípio, ele é o Difetinib. Aí eu tomo esse comprimido todos os dias e faço acompanhamento com a tomografia a cada 3 meses e graças a Deus está dando certo. Está indo muito depressa. Está acabando, quando eu estou no meio da história. Escuta, me diga uma coisa. Você, o médico não falou, olha, você vai tomar o Iressa, acabou. Fez algum exame antes, não fez? Sim. Você sabe que exame foi feito? Tomografia, foram feitos outros exames, ressonância, para ver se não tinha metástase. Não tinha, não era Não só tinha. doença pulmonar. Isso, só no pulmão. Como é que eles chegaram à conclusão que você devia tomar o Iressa? Que foi me passado que quando fizeram a biópsia, ele deu mutação para esse remédio, para esse comprimido. Aí disse que não precisava fazer quimioterapia nem radioterapia por causa dessa mutação do tumor que daria certo tomando esse medicamento. Você foi fumante? Nunca fumei. Tá certo que deve ter sido fumante passivo, porque tinha gente da família que fumava, onde eu trabalhava também tinha várias pessoas que fumavam, e naquela época a gente não tinha consciência de que a gente estava sendo um fumante passivo. Né? E esse tratamento você começou, que mês foi? Outubro de 2014. Outubro de 2014. Isso, vamos fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos, Deixa eu fazer uma pausa na explicação. Tumores de pulmão costumam ser tumores muito agressivos. No caso específico da penha, ela ter levado esses 2 anos com a lesão lá para poder fazer o diagnóstico significa que o tumor dela tinha uma evolução um pouco mais lenta. Classicamente, esses casos nos trata com quimioterapia como primeira opção. Não são cirúrgicos, então tem que fazer quimioterapia. Como ela tinha lesões nos 2 pulmões, a gente não usa radioterapia, porque não tem como irradiar os 2 pulmões. Então o que ela fez foi um teste para ver se esse tumor dela tinha determinada mutação. Essa mutação deve ter sido encontrada e ele aceitava esse medicamento. 3 anos de evolução tomando esse medicamento é um resultado maravilhoso. Né? E você como é que está? Bem? Estou muito bem, graças a Deus. Sente alguma coisa? Não sinto nada. Não sinto nada. Só o problema, só teve um probleminha. Não consigo pintar os cabelos mais. Tive que assumir os cabelos brancos. Porque ele, assim, dá um pouquinho de irritação no couro cabeludo. No couro cabeludo? Isso, mas o resto, está tudo bem. Prova aqui está o meu anjo da guarda, que é o meu médico lá de Barretos, o doutor Pedro. Tá um minuto, deixa eu contar o caso dela para você. Sim, para a fisioterapia, primeiro, boa tarde com vocês. A fisioterapia é muito parecida com Eu deixei um aqui separado, se conseguir subir ela. basicamente todos os pacientes do SUS. E essa questão inicial que eu descrito é a realidade. O tempo que leva até o paciente ter o diagnóstico, principalmente chegar no centro de referência, possa ser feito um tratamento de excelência. E como o diagnóstico dado provavelmente a esse tempo, a gente não conseguia mais fazer cirurgia. Não tem que operar os 2 pulmões. Não tem como fazer radioterapia, não tem como operar os pulmões nos 2 pulmões. Então, obviamente, o tratamento é esse aqui desencana.
Deixa aí que eu vou ver se consigo mais um rabo e... Mas a quimioterapia, ela tem os seus efeitos colaterais e hoje a gente consegue individualizar melhor o tratamento dos nossos pacientes. E essa individualização é o que a gente chama de medicina personalizada. A gente procura algumas alterações do tumor, por exemplo, uma infecção no gene EGFR, que a gente encontrou no cabelo da frente, e assim a gente pôde dar um tratamento melhor do que a quimioterapia. E esses resultados que a gente tem visto ali há 3 anos, uma doença absolutamente controlada. Não é para a dona Maria, não diz, né? Não diz diagnóstico, né? Vamos ver agora Amanda. Passamos da mais velha para a mais novinha. E aí, Amanda? Eu acho que você terminou, viu? Obrigado. Você continuou com 21 anos. Foi lá em 2013, eu ia todos os anos ao ginecologista. E naquele ano, de 2012 para 2013, eu tinha mais de um ano. Acho que está na hora, né? De estabilização de uma família que tem essa cultura de ir ao médico, depois de escolher. E cheguei e o médico então pediu um ultrassom e esse exame detectou uma massa, mais ou menos uns 11 centímetros do ovário esquerdo. Eu estava terminando a universidade, eu estava iniciando um relacionamento, planejando o intercâmbio, estava correndo e o médico falou que eu tinha um cílio. Eu vou fazer uma cirurgia para tirar, tinha pegado tudo que estava bem. Ele fez uma primeira cirurgia para retirar a ovário. E aí, quando voltou, então, a análise desse material, eu detectei tumor borderline, que para nós, os leitos, a gente chama de tumor escuro. Ele não é nem maligno, nem benigno, então não veio. Então, tirou, resolveu, doutor? Resolveu. E fomos para casa. E a minha mãe, na saída dessa consulta, falou: doutor, o senhor não acha uma boa ideia a gente consultar um oncologista? Porque está escrito tumor. Ele falou: você procura se você quiser. Na oportunidade ele não deu muita importância. E a gente procurou e foi refeito o análise hematológico e era um tumor borderline realmente com implantes de carcinoma. Então eu entrei numa consulta achando que eu ia escutar: pode viver sua vida, vai ser jovem, vai terminar sua faculdade. E eu saí de lá com um protocolo para uma nova cirurgia para ser avaliada a extensão da doença para começar uma quimioterapia. Foi aí que fiz uma outra cirurgia para avaliar a cavidade. Desculpa. Eu falo muito rápido. Amanda, e como é que você reagiu quando soube que era um tumor com células estranhas e com necessidade de uma nova operação? Que cirurgia foi essa que te propuseram? A cirurgia foi essa segunda foi para avaliar a extensão da doença. No momento, eu me senti como todos os outros pacientes. Peraí, então acho que eu vou morrer. Eu falei: mas eu sou tão jovem. Como assim uma pessoa jovem tem câncer? Isso não é justo. Me senti a pessoa mais injustiçada, né? Fiquei de mal do mundo. E foi muito difícil porque eu tinha muitos planos. Minha vida estava toda encaixadinha, assim. Eu já sabia o dia que eu ia terminar a faculdade, ia colar grau, ia fazer meu intercâmbio. Que eu passei 4 anos da faculdade juntando dinheiro para poder fazer essa viagem, e eu me vi perante uma doença e falei: mas isso tudo que eu me planejei. Então foi muito difícil, mas talvez, Drauzio, tenha sido mais difícil para minha família do que para mim, porque eu fiquei mal um bom tempo, mas eu fico imaginando na condição do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, escutar que a sua filha, olha, ela tem 20 anos, mas ela tem um tumor de ovário, que já tem metástase, e foi muito difícil para eles, assim, muito, muito difícil. E a cirurgia, eles planejaram fazer o quê? Que tipo de cirurgia foi essa, a segunda? Para avaliar a extensão da doença, né? Para daí decidir qual protocolo de quimioterapia eles iam fazer. E foi daí que eu tenho família aqui em São Paulo, né? A gente veio para cá para tentar, então, ver se o que estavam oferecendo para a gente lá no interior, porque eu sou originalmente do interior do Paraná, se o que estavam oferecendo para a gente lá era o melhor para mim. E chegou aqui, eles falaram: olha, eu sei que você fez 2 cirurgias, mas a gente vai ter que fazer uma terceira, né? E dessa vez é uma
citorredução, que eu nunca tinha escutado esse nome. Eu falei, que é isso? E ele explicando, eu falei, então o doutor vai abrir minha barriga de cima e embaixo e ver o que está acontecendo lá. Ele falou, é exatamente isso aí. E aí fiz uma esterectomia total, que é quando a gente retira o útero, o ovário, o colo do útero, e entrei na menopausa. Aí eu já tinha 22, aos 22 anos. Já estava mais velha, né? Já estava muito mais velha. E essa perspectiva de passar por essa situação, de perder os ovários, portanto, impedir a maternidade no futuro, te atingiu muito, não? Não muito, por incrível que pareça. O médico propôs que eu congelasse os ovos, mas eu falei, não, o que adianta eu usar esse tempo, que eu poderia estar usando para adiantar essa cirurgia, iniciar minha quimioterapia, para poder congelar os ovos, sendo que eu, naquele momento, me sentia muito insegura, eu não sabia o que ia ser da minha vida. E, conforme o tempo, foi um crescimento muito grande, que eu aprendi a diferença de maternidade e de gestacionar. E essa palavra uma pessoa me ensinou há muito pouco tempo, foi muito importante. Porque as pessoas olham para mim e falam, nossa, mas que dó, você é tão jovem e não pode ser mãe. Eu falei, não posso ser mãe, vírgula, eu não posso gestacionar, mas ser mãe eu vou ser com certeza. Escuta. E aí, quando você se recuperou dessa terceira cirurgia, o que foi proposto como tratamento? 18 sessões de quimioterapia. Então, toda segunda-feira, batia cartão no ambulatório. E foi um período mais difícil do que propriamente as cirurgias. Tive muitos efeitos colaterais. Então, o apoio dos meus médicos, me passando medicações que me ajudassem a minimizar aqueles efeitos, e a ajuda da minha família, foram cruciais. Assim, sem a minha médica ali do lado, falando, olha, eu falei, não, mas eu estou morrendo. Ela falou, não, calma, isso é só vômito, fica só tranquila, é normal, isso acontece. Quais eram os efeitos? Vômitos e o que mais? Eu tive muita náusea, muito vômito, eu tinha muitas dores no corpo, as minhas unhas apodreceram, o clássico, óbvio, perdi os cabelos. Não fala assim, elas caíram. Não pode contar a verdade? Elas não apodrecem. Elas caíram. E neutropenia era um negócio assim de toda vez, né? Os glóbulos brancos que caem. Caíram, era muito comum, assim. E, então, tinha que tomar algumas injeções para ajudar na imunidade. Então, ficou meio falhado, assim, o meu sistema imunológico. Você fazia de 3 em 3 semanas ou fazia semanal? Semanalmente. Semanalmente. E o cabelo? Caiu com toda a força. E foi engraçado porque eu me descobri uma nova pessoa quando eu perdi os cabelos. Eu senti que com aqueles cabelos velhos estava indo toda aquela doença que eu não queria em mim, porque eu queria viver. Então, se o preço de fazer um tratamento que pudesse me ajudar era perder os cabelos, eu perderia tranquilamente. Então, você fez... Quanto tempo durou o tratamento, você disse? Uns 6 meses, assim, a quimioterapia. Com as cirurgias foi o total de 1 ano. Sim, mas a quimioterapia... 6 meses. Foram 6 ciclos, 18 semanas, mais ou menos. Exato. E, depois de terminada a quimioterapia? Só festa até agora. Eu estou em remissão há 3 anos, completei 3 anos em junho e estou em acompanhamento. Agora, acompanhamento com muito mais médicos, porque ainda tenho a menopausa, que começou a fazer parte da minha vida como um agravante. Então, vou com regularidade ao ginecologista, ao oncologista. Então, estou só em acompanhamento. E os seus médicos não estranharam você ter tido câncer de ovário aos 21 anos? Você tinha outros casos de câncer de ovário ou de mama na família? Tinha 2 casos, mas muito esparsos, muito longe. Uma tia-avó com câncer de mama e uma outra tia-avó com câncer de ovário. E essa tia-avó tinha 14 anos quando ela teve câncer de ovário, mas isso há muitos anos. E aí, após o fim da minha quimioterapia, eles falaram, olha, dá para investigar qual é a causa dessa doença. Eu falei, isso existe? Não tinha informação nenhuma, eu não sabia que isso existia. E aí a gente foi investigar. E aí? Negativo, por incrível que pareça. Negativo. Você tinha 2 tias-avós, as duas eram do mesmo lado, materno ou paterno? As 2 irmãs. 2 irmãs com câncer de ovário também? Uma de ovário e a outra de mama.
Às vezes você pega uma pessoa, uma mulher com câncer de mama e ela diz, na minha família tem muito caso de câncer. Meu avô morreu de câncer de pulmão, tive um tio com câncer de laringe, uma prima que teve melanoma. Esses casos, em geral, não chamam atenção para 2 genes que são muito frequentes no câncer de mama com um fator hereditário importante, que são os genes BRCA1 e BRCA2. Provavelmente os teus médicos suspeitaram desses genes e foi esse o exame que eles pediram, né? Exato. Quando esses genes são positivos, há um aumento importante do câncer, de risco de câncer de ovário e de câncer de mama também. São esses casos que obrigam as pessoas, às vezes, a retirar as 2 mamas preventivamente, né? E, curiosamente, no caso dela, que não é comum ver câncer de ovário aos 21 anos de idade, deve existir algum fator genético aí que a gente ainda não conhece, mas os BRCA1 e BRCA2 foram negativos, os 2 testes, né? Negativos. E você agora, como é que está a tua perspectiva daqui em diante? Só ficar bem e bem, espero não ter recidiva. Espero continuar em remissão e tendo contato sempre com pacientes e trocar experiência, porque isso é muito gratificante, a gente aprende muito. E você faz reposição hormonal? Não. Não faz. O médico não aconselha. Não é bom. Não, menopausa não é bom para mulher nenhuma, né? Mas especialmente para meninas jovens assim, a menopausa tem problemas que a longo prazo que merecem vigilância mesmo. Tem que acompanhar a estrutura óssea, fazer densitometrias, tem que ver toda essa parte de alterações que a menopausa provoca. Você teve sintomas de menopausa? Calores? Muito, Drauzio. Sofro diariamente. Ainda? Muitos calorões e as oscilações de humor. Estou muito feliz, depois muito triste. E aí a gente vai tentando contornar. Mulheres na menopausa sofrem muito, né? É uma fase muito dura na vida da mulher. Algumas passam até tranquilamente, para quem está de fora, né? Mas algumas não têm grandes problemas, outras a vida fica muito difícil nessa fase, né? Porque essa questão dos calores, eles podem durar muito tempo, interferem com o sono. Essas mulheres às vezes acordam várias vezes à noite, porque sente aquele calor insuportável, tira a roupa, depois vem uma sensação de frio, não é assim? As que são casadas, o marido acaba indo dormir na sala, às vezes dá uns desajustes horríveis entre os casais e tudo. Luiz, e você? Teu problema qual foi exatamente? O meu problema, boa tarde, né, todas. Eu tinha 31 anos, fazendo exame de rotina, isso foi em 2013. Todo ano, anualmente, eu fazia, né? Faço, né? Agora, de 6 em 6 meses, mas apareceu nódulos depois de eu ter quase um ano de ter amamentado meu filho. Aí, passando pela médica, apareceu, você notou ou foi numa mamografia? Não, foi numa ultrassom, né? Um exame de rotina. Isso. Aí, né, no momento, eu fiquei assustada, porque eu nunca tive nódulos na mama, mas até o momento eu tinha fé que era benigno, né? Porque a gente espera sempre o positivo. E passou, levei na minha médica, ela falou que, legalmente falando, que era benigno, tal, no laudo não foi também apresentado nada, que era para eu ficar despreocupada. Só que passou 8 meses e eu percebi que aquele meu nódulo estava aumentando, né? Até importante o exame de toque, porque a gente, né, se autoconhece e pode diagnosticar nós mesmos, né, inicialmente. Que tamanho ele tinha no início? Um centímetro. E chegou a quanto? Chegou a 2,3. Isso foi em 10 meses. Ele cresceu 1,3. Dobrou. Ele tinha 1, chegou a 1,3? 2,3. 2,3, dobrou o tamanho. E aí eu fui procurar fazer um outro exame em outro lugar. Isso foi por, né, intuição. Falei, eu vou fazer outro exame. Aí, quando eu cheguei, o médico me perguntou, né, nossa, você teve esse nódulo faz um ano, pelo seu exame anterior, já quase, e por que não foi diagnosticado, não foi investigado? Eu falei, não sei. Ele falou, não, vai ter que fazer uma biópsia. Aí, quando ele falou assim, eu já senti, né, eu falei, nossa, alguma coisa ele viu. Aí foi quando eu comecei a fazer os exames.
para começar a investigar. Fiz biópsias de agulha fina, depois de agulha grossa, colhi os fragmentos. Na primeira biópsia já deu compatível com carcinoma. Que aí me preocupei até o momento, né, uma doença assim que na verdade assusta. Hoje em dia a gente conhece um pouquinho mais, a gente vê que não é, né, tanto alarmante assim, que descobrindo precocemente tem cura, né? Você fica aí bem, vamos dizer, mais confortável, né, quando você... Luísa, deixa eu fazer um parênteses aqui. O câncer de mama tem uma característica muito especial. Porque você, quando tem um tumor grave, um tumor, uma doença, um tumor de estômago, um tumor de intestino, em geral a pessoa tem sintomas. E muitas vezes está doente mesmo, enfraquecida e tudo. Aí faz os exames, descobre que tem um tumor. Opera e começa a melhorar, fica imediatamente bem. O câncer de mama tem uma característica que é bem essa que a Luísa descreveu. Ela vai lá, está normal, a pessoa sentindo nada. Pega a mulher nessa fase da vida, aí, entre os 40 e poucos anos, 60 e poucos anos, é onde a maioria desenvolve câncer de mama. E aí pega uma mulher ativa, trabalhando, tocando a vida familiar, a vida profissional, e palpa esse nódulo. Aí entra nessa rotina. Vai lá, faz o exame, diz, não é nada, isso parece ser uma coisa benigna. Nota que aumentou, repete o exame. A partir do momento que a mulher toca o nódulo pela primeira vez, ela não tem mais sossego na vida. Ela passa o tempo inteiro preocupada com aquilo. E aí entra um outro problema no serviço público, especialmente, em alguns casos também na saúde suplementar, nos planos de saúde, que é a demora do tempo. É a demora que leva entre efetuar a biópsia e receber o resultado. No teu caso, quanto tempo ficou? Olha, graças a Deus, assim, foi muito rápido. Eu fiz aqui, depois disso, eu moro na Baixada Santista, em Santos, e eu subi para São Paulo, comecei a fazer os exames aqui. E, assim, demorou, assim, acho que máximo uns 10 dias. Aí, a própria médica que fez a biópsia, ela sugeriu que fizesse de fragmentos para colher, né, de agulha grossa. Eu fiz com ela mesmo, só para ter certeza, né? E depois aí eu fui encaminhada para um mastologista, seguida oncologista, né? E aí foi começando todos os exames, que é aquela rotina, ressonância magnética. Inclusive, para mim foi até mais difícil fazer a ressonância do que o tratamento todo. Mas, assim, aí foi o ultrassom, eu fiz os testes genéticos também, BRCA1 e 2. Inclusive, tinha casos na família? Não tinha casos na família, nenhum. Que idade você tinha? 31. Né? Agora estou com 35. Aí eu descobri, na verdade, em julho de 2014, que eu comecei o tratamento, aí foi quimioterapia. E a cirurgia? Você começou pela cirurgia? Eu comecei pela quimioterapia. Até isso. Por que essa inversão? Ele falou que era para, na verdade, estagnar o tumor, não fazer que o tumor era o invasivo. Então, para poder o tumor, vamos dizer, ficar quietinho, né? Porque eu não tinha metástases, graças a Deus, então, para o tumor não se expandir. Quanto tempo durou essa quimioterapia? A quimioterapia foram 4 sessões, de 21 e 21 dias. Eu comecei em setembro, em dezembro, 29 de dezembro, eu lembro como se fosse hoje, porque sempre é um aniversário que a gente tem que comemorar, porque tudo na vida são fases, né? E a gente supera dia a dia cada uma. E essa, para mim, foi a melhor data, assim, que foi a gente vence na vida, né? Foi uma vitória muito grande. E aí depois eu continuei tomando o Herceptin, que é aquela, na verdade, a gente fala, né, entre aspas, uma vacina que a gente toma durante 1 ano, que é injetável também. Tomei por 1 ano. Está muito depressa. Mulherada aflita, nós vamos... Acaba em 2 minutos. Tem muitas coisas que eu quero saber. Você começou com a quimioterapia, aí fez a cirurgia. Fiz a cirurgia. A cirurgia foi conservadora. Em março de 2000. Eu fiz, por opção, era quadrante. Eu fiz adenomastectomia, porque eu quis fazer nas 2 mamas. Eu só tinha o nódulo na mama direita. Aí retirou as 2 mamas? Retirei as 2, fiz adenomastectomia. E fez a reconstrução, fiz a reconstrução na mesma cirurgia. Isso. Muito bem. Aí, na cirurgia da mama direita, porque o meu tumor estava muito no músculo, eu fiquei com expansor durante 6 meses.
E depois que eu troquei pela prótese definitiva. Me diga uma coisa, e que tipo de tumor você tinha? Teu tumor respondia a hormônios? Teu tumor Era o HER2 positivo. HER2 positivo. O HER2 é um gene que aparece em alguns, mais ou menos 20% dos casos de câncer de mama, que tem esse HER2. São tumores mais agressivos. No passado, a gente tinha disseminação da doença, em muitos casos, com HER2 positivo. Até que apareceu uma droga, que é a Herceptina, uma droga que age especificamente nesses casos e só nesses casos. E mudou completamente o panorama do tratamento dessa doença. Por isso que na cirurgia, eles fizeram, você ouviu a Luísa dizer que fez uma biópsia com agulha fina e depois fez com uma agulha grossa. Por que isso? Com agulha fina, você faz, prova que tem células tumorais malignas ali. Mas você não consegue estudar esses detalhes para ver se o tumor tem receptores para hormônio, portanto é passível de tratamento hormonal, e se ele tem esse gene HER2. Aí faz uma biópsia com uma agulha um pouco mais grossa, que consegue tirar material suficiente para essas análises. E isso é crucial para o tratamento. Não dá para definir o tratamento de um caso de câncer de mama sem a gente saber o estado das células tumorais em relação aos receptores hormonais, estrógeno e progesterona, e em relação a esse gene HER2. Então, aí você fez os 4 ciclos de quimioterapia, operou, e depois da cirurgia? Operei em março, fiz uma cirurgia, né? Tirei as 2 mamas, ducto e glândulas mamárias, não precisou tirar pele, nem areola, nada. Os linfonodos, graças a Deus, não estavam infectados. Então, mas a cirurgia, o pós, né, operatório, foi bem dolorido, porque, na verdade, você tirou um órgão. Então, eu fiquei, mas, assim, sempre positivamente, pensando, né, que tudo, com certeza, daria certo. E, depois disso, eu fiquei, ainda dei continuidade, né, no Herceptin. E aí, eu acabei, depois de 1 ano, e hoje em dia eu tomo o tamoxifeno, né? Tratamento hormonal. Tratamento hormonal. Tomo já 2 anos e meio, vou tomar por 10 anos, o tamoxifeno, que é o Novadex D. Mas, assim, acho que é isso, assim, mais importante. É por isso que esse exame, que a gente chama de imunohistoquímica, que faz justamente a detecção dos receptores hormonais e do gene HER2, é importante. Você vê que ela fez quimioterapia, ela fez cirurgia, se beneficiou dessas 2 modalidades de tratamento e ainda faz o tratamento hormonal, porque sabe que o tumor dela devia ser dependente de hormônios, e a Herceptina. Então, na verdade, ela se beneficiou de 4 tratamentos. Doutor, inclusive eu fiz uma implementação de uma semente de iodo, um estudo do hospital, que era a semente que acho que era usado para a bracterapia, que é uma implementação que estava sendo estudada no câncer de mama, e foi implantado na minha mama antes da cirurgia, para poder também irradiar e fazer com que o tumor não crescesse nesse período. Na verdade, 5 tratamentos diferentes. Foram. Bom, vocês estão vendo aqui 3 casos de sucesso, né? Cada uma à sua maneira. Eu queria saber, Penha, começando por você, qual foi o pior momento para você, de toda essa estrada que você percorreu? A notícia. Recebi a notícia, até então eu tinha esperança, né? Porque eu fiquei esse tempo todo, não foi diagnosticado, mas nunca tinham pedido uma biópsia também, né? Só através de tomografias. Aí, no dia que eu recebi a notícia, aí foi muito triste. Mas aí eu pensei... Você achou que ia morrer? Pensei. Falei, um câncer de pulmão é fatal, né? Até então, todos os casos que eu conhecia eram fatais, né? As pessoas... Inclusive, quando eu descobri a minha doença, aí eu fiquei sabendo de 7 pessoas conhecidas na cidade onde eu morava que estavam com câncer de pulmão também. E eles foram morrendo. E morreram todos. Morreram 6 que eu conhecia. Mas aí foi ficando só eu, e eu estou aqui firme. Mas eu falei, nenhum fez tratamento em Barretos. Então, eu acho que foi Barretos. E você sabe... E o doutor...
E o doutor Pedro aqui, E Mas você sabia que existia esse tipo de tratamento Não. que você acabou fazendo? Não, eu pensei que seria quimioterapia e radioterapia. Aí eu só pensava na quimioterapia, que as pessoas dizem, né, que é horrível e tal. E eu pensei, vou ter que passar por isso. Aí, quando eles me deram a notícia que o tumor tinha uma mutação para esse remédio, eu fiquei feliz demais. Né? Agradeci a Deus e comecei a tomar e estou bem, estou firme aqui. Mas o primeiro impacto é muito Foi o triste. pior de tudo. É o pior de todos. Você fica sem chão, né? Em que momento você se convenceu que estava indo bem e que parece que você não faria companhia a esses outros essas outras 7 pessoas da sua comunidade? Eu acho que, assim, porque os outros tinham sintomas, né? Você olhava para eles e já via que eles estavam realmente doentes. E eu não, assim, eu faço minhas atividades normais, né? Faço atividade física, e eu olhava para eles, eles não tinham condição de fazer isso, né? Aí eu pensei, bom, eu estou bem melhor que eles, né? Mas muito triste também, né? Porque, inclusive, um amigo nosso, está certo que ele era fumante, ele teve câncer de pulmão, operou, ficou bem, aí 1 ano depois apareceu um tumor no cérebro. E ele durou 2 ou 3 meses, parece, e faleceu. Aí você já pensa, meu Deus, vai acontecer comigo também, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. A Penha foi candidata a receber esse tipo de tratamento, porque tem uma mutação num gene chamado EGFR. E esse gene mutado, em geral, está mais mutado em mulheres do que em homens, e não fumantes do que em fumantes. É raro encontrar esse gene mutado em fumantes. E a gente não sabe bem por que em orientais. As mulheres orientais são as que têm mais chance, não fumantes são as que têm mais chance de ter essa mutação. E realmente é uma sorte tê-la, porque você tem um tratamento completamente diferente do que seria o tratamento normal para tumores de pulmão. Amanda, e você, o pior momento, qual foi? Como? O pior momento foi a quimioterapia, por incrível que pareça. Porque com as cirurgias e com o diagnóstico, eu tinha certeza que eu ia morrer. Na verdade, ainda tenho um pouco de medinho ainda. Meu medo não foi tudo embora, não. Foi muito difícil aquele primeiro momento, mas a quimioterapia é algo dia a dia. Então, você convive, eu convivi 18 semanas com aquele tratamento. Então, eu fazia na segunda-feira, melhorava, até sexta já estava boazinha. Aí eu lembrava, pô, segunda tem de novo. Então, foi aquele momento em que eu tive mudanças emocionais grandiosas e mudanças físicas, mas acho que o que mais me afetou foi a grande mudança interior que aconteceu em mim. Assim, foi um período foi quase uma crise existencial durante a minha quimioterapia, por isso que foi o meu momento mais difícil. E você, Luísa? Foi o laudo, né? Você olhar para ele e receber compatível com... Eu lembro dessa palavra até hoje. Aí eu falava carcinoma, eu falava, gente, não é, vamos pensar que é outra coisa. Mas foi um momento que eu fiquei 1 semana até passar por o médico. Eu falei com o médico, eles são a cura para a gente antes dos remédios. Até ele me falar que eu ia ficar bem, que o meu estava precoce, mas enquanto eu não passei, ele me falou isso, eu estava assim... apreensiva e com medo que ia morrer, porque na minha cabeça não sabia se tinha metástase, como que estava o nódulo, se aquele tamanho era grande, se era pequeno, se era precoce, se não era, então eu não sabia nada, né? E aí, com o convívio da doença, que você vai aprendendo um pouquinho dia a dia. Obrigado. Eu queria... eu sei que o doutor Drauzio está com o horário um pouquinho apertado, né? Eu queria chamar agora o doutor Pedro, para ele fazer a apresentação dele e ensinar um pouquinho para a gente já teve essa visão prática, né, com a história dessas pacientes. Ele vai falar um pouquinho sobre a medicina personalizada
e a experiência de ser diferente, né? O que é a medicina personalizada? Esse aqui passa aqui? Acho que não está passando aqui. Alguém pode me dar um auxílio? O passador eu acho que não está funcionando. Agora sim. Boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Pedro Demarque, eu sou oncologista clínico no Hospital de Câncer de Barretos. E é um prazer para mim poder estar aqui, uma audiência desse tamanho, num evento gigantesco. E ainda ao lado do Dr. Drauzio Varela, que assim como vocês, eu também sou fã dele e também já tirei minha foto. Tá? Então é um prazer estar aqui. E a gente vai conversar nos próximos 30 minutos a respeito da medicina personalizada. O que, afinal, é medicina personalizada? O que é terapia alvo-molecular? Nós vimos aqui exemplos de algumas medicações alvo-moleculares e a gente vai entender um pouquinho do que é isso nos próximos 30 minutos. Primeiro, eu queria começar com um número, né? 14 milhões. 14 milhões é o número de novos casos de câncer no mundo. E se 14 milhões de novas pessoas são diagnosticadas com câncer no mundo, por ano, 8 milhões de pessoas acabam morrendo por câncer anualmente. E se vocês estão achando que esse número é um número expressivo, a previsão é de que nas próximas 2 décadas haja um incremento nesse número em torno de 70%. Então, daqui 2 décadas, nós vamos ter mais de 23 milhões de novos casos de câncer no mundo. Esse aumento na incidência, que é o número de casos novos anualmente, está representado naquela primeira curva lá em cima, aquela curva azul, e fica claro em entender que essa incidência ela vem aumentando, como a gente acabou de falar. No entanto, por outro lado, nem todas as notícias são ruins. Se a gente olhar a curva de baixo, a curva vermelha, a gente vê que ela está em descenso. E a mortalidade, ela representa a curva de mortalidade, mostrando que, ao longo das décadas, apesar da incidência de câncer vir aumentando, a mortalidade por câncer ela vem paulatinamente sendo reduzida. É claro que isso aqui são dados americanos, isso representa, em geral, dados do mundo desenvolvido, mas esses são os dados que a gente tem, e isso é reflexo não apenas de um diagnóstico mais precoce da doença, como também uma melhora nos tratamentos que a gente tem oferecido para os nossos pacientes. E isso também pode ser visto nessa tabela. Essa tabela, também dados americanos, ela mostra a porcentagem de pacientes vivos depois de 5 anos do diagnóstico de câncer. Então, se a gente olhar lá na década de 70, a gente tinha 49% dos pacientes vivos depois de 5 anos do diagnóstico de câncer. No final da década de 80, essa frequência foi para 55%. E até 2011 nós tínhamos uma frequência de 69% de pacientes vivos depois de 5 anos do diagnóstico do câncer, o que mostra aí um incremento de 40% da sobrevida em 5 anos de pacientes diagnosticados com câncer. E isso, mais uma vez, demonstra que a gente tem conseguido controlar melhor a doença. A gente cura uma proporção maior de pacientes e, quando a gente não cura, a gente trata essa doença como uma doença crônica. Alguém aqui, por acaso, já tomou algum remédio da pressão alta? Alguém aqui toma remédio de pressão alta? Perfeito. Alguém aqui recebeu a notícia do médico que ia tomar o remédio da pressão alta, a pressão alta ia embora e nunca mais ia voltar? Não. Como é que a gente usa o remédio? O resto da vida, certo? E o câncer tem se tornado isso também. Isso se chama cronificação do câncer. Nós estamos tornando o câncer uma doença crônica, de modo que a gente vai tratar esse paciente por longos períodos e, se Deus quiser, a vida inteira.
E se a gente trata a vida inteira, a doença não traz nenhum sintoma, o paciente não tem toxicidade, isso também não deixa de ser uma forma de câncer, por mais que a gente ainda esteja enxergando a doença quando a gente repete tomografias. Então, essa é a tendência. Quando a gente diagnostica precocemente, a doença a gente consegue fazer ela desaparecer e nunca mais voltar. Mas mesmo em casos avançados, a gente eventualmente consegue controles a longo prazo da doença, e essa é a tendência dos tratamentos atuais. Essa aqui é uma figura muito comum em congressos de oncologia, em simpósios, e na figura, aqui no centro dessa figura está representado um tumor qualquer. Isso aqui é um microambiente tumoral. Então aqui tem células tumorais, tem vasos sanguíneos que nutrem esse tumor, e esses quadradinhos aqui na volta representam vários mecanismos que o tumor tem, que garantem a sua sobrevivência. Então, alguns desses mecanismos. Primeiro, existe um mecanismo que faz com que as células do tumor elas fiquem crescendo continuadamente. E é por isso que o tumor ele vai crescendo. Tem outros mecanismos que garantem que esses vasos sejam formados. E isso garante nutrição para o tumor. E assim, existem vários outros mecanismos que garantem que o tumor cresça, invada tudo que está à sua volta e ainda mande metástases. E isso garante que a doença aumente e a doença prolifere. Por outro lado, nesse círculo maior, representado por esses círculos e esses quadrados, estão algumas classes de medicamentos que foram desenvolvidas especificamente para atuar em um desses mecanismos. Então, em geral, são medicamentos que a gente usa e cada uma dessas medicações tem um alvo específico que vai atuar nesses mecanismos e, dessa forma, controlar o desenvolvimento do tumor. A esse tipo de tratamento, que é direcionado a uma certa proteína, ou a um certo gene, ou uma certa mutação, nós damos o nome de terapia-alvo molecular. A terapia-alvo molecular é, portanto, diferente de quimioterapia. Quando a gente faz quimioterapia, a gente não tem um alvo específico. A quimioterapia, ela mata células que estão se reproduzindo rapidamente. E célula tumoral faz isso muito bem. Mas, infelizmente, não só a célula tumoral se reproduz rapidamente. As células, por exemplo, que produzem o nosso cabelo, ela também se reproduz rapidamente. Então, é por isso que quando a gente faz quimioterapia, o cabelo cai. Porque aquelas células que formam o cabelo, elas também se reproduzem de uma forma rápida. Outra célula que se reproduz rapidamente são as células da nossa medula óssea, que produzem as células de defesa. Então, é por isso que quando a gente faz quimioterapia, as células de defesa, elas diminuem e o paciente fica vulnerável a ter infecção. Certo? Enquanto a terapia-alvo molecular, ela não mata diretamente a célula. A terapia-alvo molecular, em geral, ela impede que a célula se reproduza. E impedindo que ela se reproduza, essa célula ela vai envelhecer e, naturalmente, ela vai morrer. Então, a quimioterapia e terapia-alvo molecular são diferentes, e a terapia-alvo molecular é, assim, a pedra angular no que a gente chama hoje de medicina personalizada. Na medicina personalizada, então, a gente procura características específicas do tumor do seu João ou da Dona Maria, para o qual a gente tem uma droga específica, e assim a gente trata aquele paciente de uma maneira personalizada. E não do mesmo modo que a gente trata todo mundo que tem, por exemplo, aquele mesmo tumor daquele paciente. Cada paciente tem um tumor. Cada tumor é diferente entre um paciente e outro, e a gente encontrar características específicas e tratar esses pacientes de acordo com essas características beneficia esses pacientes. Existem várias terapias-alvo moleculares. Aqui é uma lista, é só o começo da lista, tá? Essa lista é muito maior. São terapias-alvo já aprovadas nos Estados Unidos. Algumas delas nós temos aprovadas aqui no Brasil e, obviamente, não tem o menor sentido a gente ficar discutindo cada uma delas, não é o intuito nem o objetivo dessa apresentação. Então, eu selecionei aqui 2 terapias-alvo moleculares que a gente vai conversar um pouquinho. A primeira delas é uma terapia-alvo molecular que a gente utiliza em alguns pacientes com câncer de pulmão. Dona Penha usou exatamente essa terapia que a gente vai conversar aqui. E eu selecionei uma terapia em câncer de pulmão, primeiro, que é a minha principal área de atuação, e segundo, que o câncer de pulmão
é o câncer que mais mata no mundo. Câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no Brasil, no mundo, tanto entre homens quanto mulheres. Né? E se no Brasil o INCA tem uma estimativa de 28 mil novos casos de câncer de pulmão, por ano nós temos 23 mil óbitos por câncer de pulmão, o que dá uma razão mortalidade e incidência da ordem de 0,81, mostrando a agressividade dessa doença. Aliás, não só a agressividade, né? Então entendam, a cada 10 pacientes que são diagnosticados com câncer de pulmão, a gente tem 8 óbitos por câncer de pulmão. Então, o que mostra a agressividade da doença, mas isso não apenas porque o tumor é agressivo, isso também porque tabagismo não é fator de risco apenas para câncer de pulmão. A gente sabe que 80% a 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Né? E quem fuma não tem só o risco de câncer de pulmão, tem o risco de infartar, tem o risco de ter problema no rim, tem problema de AVC. Então, em geral, quando a gente recebe um paciente com câncer de pulmão, esse paciente ele não apenas tem câncer de pulmão, mas ele também tem outras doenças que acabam comprometendo a sobrevida desse paciente. Essa aqui é a classificação do câncer de pulmão. Né? Até muito pouco tempo atrás, isso aqui era tudo o que a gente precisava saber para tratar um paciente com câncer de pulmão avançado. Outro dado relevante é que 80% dos pacientes que são diagnosticados com câncer de pulmão, eles não são candidatos à cirurgia. E dessa forma a gente vai fazer um tratamento sistêmico que, em geral, era quimioterapia. E quimioterapia é a única coisa que a gente tinha para fazer até muito pouco tempo atrás. Então, basicamente, a gente precisava saber se esse tumor ele era pequenas células ou não pequenas células é o principal, e dentre os não pequenas células eu precisava saber se era adenocarcinoma ou não adenocarcinoma. Sabendo isso, eu tinha como programar a minha quimioterapia, e era a quimioterapia que o paciente ia fazer. Esse aqui é um dos principais estudos com quimioterapia em câncer de pulmão. Ele foi feito no início dos anos 2000, e ele tinha por objetivo nos mostrar qual era a quimioterapia que melhor tratava esses pacientes. Então, existiam 4 possibilidades de tratamento, os pacientes, então, eram sorteados para um desses 4 tratamentos, e o que se viu é que, independente de qual tipo, dentre esses 4 tipos de quimioterapia, a sobrevida desses pacientes era 8 meses, certo? Essa era o tempo de vida dos pacientes após o início do tratamento de uma doença metastática. Eu quero que vocês guardem essa informação, porque daqui a pouquinho eu vou perguntar ela de novo para vocês. De lá para cá, a gente aprendeu que o câncer de pulmão ele é muito mais do que adenocarcinoma ou não adenocarcinoma. A gente precisa de mais informações. E é aí que entra a medicina personalizada. Esses aqui são alguns dos genes que se encontram mutações em câncer de pulmão. E esses genes eles variam conforme a histologia. Então, adenocarcinoma, aqui os principais genes, carcinoma escamoso, aqui os principais genes. Dentre os adenocarcinomas, eu quero destacar 2 genes, o EGFR e o ALK. Esses genes são importantes porque quando a gente encontra eles mutados, nós temos uma terapia alvo molecular específica e a gente sabe que isso é melhor do que quimioterapia, e eu vou mostrar para vocês o quanto isso é melhor. Esse aqui é um estudo que foi feito com 1.000 pacientes portadores de adenocarcinoma de pulmão, estadio 4, então já tinham metástase à distância, certo? Uma parcela desses pacientes tinha mutação no EGFR e no ALK e receberam uma terapia alvo molecular. Outra parcela tinha mutação, mas por algum motivo não conseguiram ter acesso ao tratamento com a terapia alvo molecular, fizeram apenas quimioterapia. E a última parcela eram pacientes que não tinham qualquer tipo de mutação. Aqui estão representadas as 2 curvas de sobrevida. As 2 curvas de sobrevida. Aqui em amarelo, né, a curva de sobrevida daqueles pacientes mutados que receberam terapia-alvo, e aqui os demais participantes. Quanto mais para esse lado a curva, maior a sobrevida dos pacientes. E aqui a gente vê as curvas bem separadas, mostrando que aqueles pacientes que tinham a mutação e receberam a terapia-alvo, viveram mais do que todos os outros pacientes. Qual era a sobrevida que eu pedi para vocês guardarem? 8 meses. A sobrevida dos pacientes aqui, tratados com terapia-alvo, que obviamente tinham a mutação, foi de 3,5 anos. Certo?
Um pouco melhor, o que vocês acharam? Melhor, né? De 8 meses para 3,5 anos, eu acho que houve um certo incremento. Agora, como é que a gente aplica isso na prática, certo? Eu vou contar para vocês um caso de um paciente nosso, como é que a gente utiliza esse tipo de tratamento, como é que a gente faz esse diagnóstico e qual é o resultado que a gente consegue fazendo esse tipo de tratamento. Esse paciente ele era procedente de Curitiba, ele tinha 43 anos e ele chegou para tratar lá com a gente em novembro de 2013. Né? Ele era casado, um engenheiro, e ele tinha uma história de estar tendo um pouco de tosse seca, né? Ele tinha uma dor no quadril à direita e ele tinha perdido 5% do peso. Isso nos últimos 4 meses. Ele nunca tinha fumado, ele não era etilista, ele não tinha nenhuma comorbidade, ele já tinha feito um raio-x na sua cidade, tinha se visto uma lesão pulmonar, ele biopsiou a lesão pulmonar e ele já tinha o diagnóstico, então, de um câncer primário de pulmão. E assim ele veio para Barretos para ser tratado com a gente. Inicialmente, o primeiro passo quando a gente faz o diagnóstico de um câncer é a gente fazer uma coisa chamada estadiamento. Saber se o tumor está localizado ou se ele já tem metástases. Em câncer de pulmão, a gente faz tomografias, certo? Esse paciente fez tomografias e a gente viu que o câncer ele já tinha metástases. Ele tinha metástase no pulmão do outro lado, ele tinha metástase no osso, por isso que ele tinha aquela dor no quadril, né? Ele tinha metástase na pleura, que é uma capinha que reveste o pulmão, e ele também tinha, inclusive, metástase cerebral. Então, é uma célulazinha do câncer que cai na corrente sanguínea, vai parar lá no cérebro e começa a crescer, certo? Então, ele tinha metástase em alguns órgãos relacionados àquele câncer de pulmão. Nós fizemos uma revisão daquela biópsia, concluímos que ele tinha um adenocarcinoma de pulmão. E dentre os adenocarcinomas de pulmão, vocês já aprenderam que a gente encontra alguns pacientes, principalmente os que nunca fumaram, mutações em alguns genes. O principal deles, o gene EGFR. Nós fizemos a testagem e nós encontramos uma mutação, o teste veio positivo para a mutação naquele tumor. Quando a gente encontra, a gente usa terapia alvo molecular e não quimioterapia. Esse paciente, então, usou gefitinib, iniciou gefitinib em janeiro de 2014. O gefitinib ele começou a tomar um comprimido dia, que é o jeito que a gente dá esse tipo de tratamento. Então, entendam, ele levava 30 comprimidos, né, a cada mês para casa e tomava um comprimido por dia. Ele teve como principais efeitos colaterais alteração na pele, certo? Que é um efeito clássico, um efeito colateral clássico desse tipo de tratamento, e também um pouco de diarreia, mas as duas toxicidades foram manejadas aí com tratamentos sintomáticos. E como resposta ao tratamento, a doença no osso, ela desapareceu, então ele não tinha mais aquela dor no quadril, a doença no cérebro desapareceu, sem fazer radioterapia, e as lesões pulmonares todas diminuíram de tamanho. Até que em janeiro de 2015 ele veio por uma consulta, então já 1 ano de tratamento, certo? Tomando comprimidinho pela boca, tolerando muito bem o tratamento assintomático. Janeiro de 2015, então, ele chega no consultório trazendo uma nova tomografia, mostrando que uma nova lesão tinha aparecido. No entanto, todas as outras estavam controladas, né? Nesse momento, nós propusemos ele fazer uma cirurgia, né, tirar aquela lesão que estava aumentando, e assim foi feito em fevereiro de 2015, e nós reiniciamos a medicação logo depois no pós-operatório. Esse paciente, então, manteve mais 1 ano de tratamento, até janeiro de 2016, absolutamente assintomático, certo? Sem toxicidade ao tratamento. Até que uma lesão no pulmão começou a crescer novamente. E vejam, a gente está tratando o paciente com a intenção de curar ou de controlar a doença. É uma doença metastática. Em geral, o nosso objetivo nesse contexto é controlar a doença, certo? No entanto, quando a gente usa esse tipo de medicação, eventualmente, a medicação deixa de funcionar depois de algum tempo. E, em geral, nesse caso, ela deixa de funcionar porque, normalmente, apareceu uma nova mutação, para a qual existe uma outra terapia de alvo molecular. Então, por conta disso, já era a 2ª vez que a doença aumentava, nós tiramos aquela lesão que estava aumentando no pulmão e fizemos mais uma vez o teste do EGFR. E nós encontramos essa outra mutação chamada T790M, aqui está o resultado positivo do estudo.
do exame do paciente. Quando a gente encontra essa outra medicação, essa outra mutação, a gente tem uma outra terapia-alvo molecular que esse paciente iniciou em junho de 2016. Nesse momento, ele tinha apenas algumas lesões pulmonares pequenas que desapareceram com o tratamento. E agora ele se encontra há praticamente 4 anos do diagnóstico de um câncer de pulmão com metástase cerebral, assintomático, sem evidência de doença e sem nunca ter feito um ciclo sequer de quimioterapia. Bom tratamento? Bom, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade que a gente vê no Brasil, né? A gente sabe que todo adenocarcinoma de pulmão deveria ser testado no EGFR. Em países de primeiro mundo, 70% a 90% dos nossos pacientes são testados. No Brasil, 15% apenas dos pacientes com câncer de pulmão são testados para esse tipo de mutação. 2/3 desses testes acontecem no sistema privado, 1/3 apenas acontece no sistema público de saúde. Felizmente, em Barretos, a gente consegue diagnosticar, fazer o teste antes mesmo dele passar com um oncologista clínico. Então, esse paciente, quando chega para mim, ele inclusive já está testado e, quando positivo, a gente começa, no mesmo dia, tratamento para a doença. Eu tentei colocar numa tabela como seria uma previsão, um levantamento de quantos brasileiros morreram por câncer de pulmão nos últimos anos, basicamente porque não testaram o EGFR ou não tiveram acesso a esse tipo de tratamento. Então, se a gente considerar 28 mil novos casos de câncer de pulmão, 85% não pequenas células, 50% adenocarcinoma, 20% com mutação no EGFR, a gente chega a um número de 1.320 mortes de pacientes com câncer de pulmão, anualmente, que não teriam morrido se tivessem testado o EGFR e utilizado a terapia-alvo molecular. Esse tipo de tratamento foi aprovado pela primeira vez em 2009. Então, se a gente somar de 2009 até 2006, são quase 12 mil brasileiros que morreram, simplesmente porque não fizeram um teste, ou fizeram um teste e não tiveram acesso a esse tipo de tratamento. Imagine se a gente fizesse a conta, considerando todas as terapias-alvo moleculares disponíveis. 12 mil já é um número absolutamente relevante, mas seria ainda muito mais expressivo se a gente fizesse a conta, levando em consideração todas as terapias disponíveis. Certo? Eu falei para vocês que ia falar de 2 terapias-alvo moleculares. A primeira em câncer de pulmão e a segunda a gente utiliza num tipo específico de câncer de pele. Mas antes de falar da terapia em si, eu queria contar uma historinha para vocês, certo? E essa historinha começa lá na década de 70. Na década de 70, houve 2 pesquisadores, ele americano, ela alemã, que eles tinham uma dúvida bastante interessante. Eles estudavam um tipo específico de mosca. E a pesquisa que eles desenvolveram na década de 70 foi de tentar entender como é que um simples ovo de uma mosca, que parece ser uma coisa tão simples, ela se transforma em poucos dias num ser tão complexo quanto uma mosca, com asas, patas, pelos, olhos. E depois de alguns anos pesquisando, né, quais seriam os genes responsáveis por isso, eles conseguiram encontrar alguns genes responsáveis por esse negócio que a gente chama de organogênese, que é a transformação de um ser tão simplório quanto um ovo num ser tão complexo quanto uma mosca. E eles fizeram mais do que isso. Eles identificaram que, às vezes, alguns genes que eles identificaram, quando eles estavam mutados, a larvinha que era formada, ela apresentava algumas projeções. Estão vendo aqui? Dá para ver? Tem aqui umas ramificações. Isso estava alterado. E a primeira vez que eles identificaram isso, eles acharam que aquilo era muito parecido com um bichinho, um ouriço. Para ser pesquisador tem que ser criativo, né? Então imaginem isso aqui, eles acharam parecido com isso aqui, eles acharam parecido com um ouriço e deram o nome na via de sinalização relacionada a esses genes de via de sinalização Hedgehog, que em inglês significa ouriço. Então eles nomearam aquela via de sinalização associada àqueles genes de via de sinalização
ouriço. Anos mais tarde, houve um empenho de vários pesquisadores tentando identificar genes humanos que também faziam a mesma coisa, ou faziam isso de forma parecida. Levava à formação de um embrião de um ser tão complexo como um ser humano, com 2 lobos cerebrais, com 2 olhos, com 2 braços, dedos e pernas. E na década de 90, um pós-doutor americano, ele era um aluno de pós-doutorado americano, ele conseguiu identificar o gene que tinha a função muito semelhante àquele gene que foi identificado naquela mosquinha. E o momento da descoberta foi coincidente com o pré-lançamento de que quem foi adolescente aqui na década de 90 conhece muito bem o joguinho, né, do Sonic, no Mega Drive. Né? E o Sonic nada mais é do que um ouriço. Então, pasmem vocês, como ele descobriu o gene, ele podia dar o nome do gene que ele quisesse. Qual é o nome do gene? Sonic Hedgehog. Esse é o gene que cada um de nós aqui tem e garantiu que a gente se tornasse um ser humano complexo, como nós somos, e não mais um embrião. Vocês acharam interessante isso? Agora, por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com medicina personalizada? Acontece que na década de 90 também se identificou que alguns pacientes, ou aqueles pacientes que tinham um carcinoma basocelular, que é um câncer específico de pele, 90% das vezes tinha alteração nessa via de sinalização. E isso era, obviamente, um alvo terapêutico muito interessante. Se existisse uma droga específica para inibir essa via de sinalização, possivelmente a gente conseguiria tratar esses pacientes. Mas o que é carcinoma basocelular? Carcinoma basocelular é o câncer de pele mais comum que existe. Ele é um câncer absolutamente e diretamente relacionado à exposição solar crônica. Por que o médico fala para vocês usarem protetor solar? Para evitar que apareçam cânceres de pele relacionados a essa exposição. Basocelular é o câncer mais comum que tem. São 2 a 3 milhões de novos casos de câncer basocelular no mundo. No entanto, ele é uma neoplasia muito tranquila. Ela cresce devagar, né? E, em geral, o diagnóstico é precoce, porque está na pele, é fácil de ver, o paciente procura atendimento, em geral, a gente faz uma anestesia local, tira aquele câncer e o paciente está curado. E assim a maioria das vezes, mais de 90% dos casos. No entanto, existem algumas situações em que o tumor ele volta, e às vezes ele volta e cresce rápido, e às vezes não dá mais para fazer cirurgia. E aí a gente faz radioterapia, e a radioterapia trata uma boa parcela desses pacientes e cura uma boa parcela desses pacientes. No entanto, há situações que o tumor volta a crescer, e ele é grande o suficiente para a gente não conseguir mais fazer cirurgia, não conseguir mais fazer radioterapia. E isso era um grande problema até muito pouco tempo atrás, porque não existe nenhuma quimioterapia que comprovadamente tenha beneficiado esses pacientes. Então, antes da terapia alvo molecular, essa situação era uma situação extremamente dramática, porque a gente não tinha um tratamento que beneficiasse os nossos pacientes. E essa era a situação desse meu segundo paciente que eu queria contar para vocês. Esse paciente ele chegou em Barretos em abril de 2015. Ele tinha 44 anos naquela época, masculino, solteiro, mecânico, né? E ele tinha uma história que era um pouquinho diferente do que a gente vê com câncer basocelular. Primeiro, ele era muito novo, né? E ele tinha não apenas um câncer, mas ele tinha centenas de câncer da cabeça aos pés. Várias lesões na face, lesão nos braços, nas pernas, no tronco. E isso já tinha começado a aparecer há mais de 10 anos, ou seja, ele tinha 30 e poucos anos quando o primeiro tumor apareceu. E isso era absolutamente estranho. Então ele veio para Barretos, nós fizemos uma avaliação inicial e, na verdade, nós identificamos que esse paciente ele era portador de uma síndrome. Né? Essa síndrome chama Gorlin-Goltz e é uma síndrome cuja uma das apresentações é o surgimento de vários cânceres basocelulares na pele. E esse paciente chegou nessa situação. Na época, a gente não tinha nenhuma terapia alvo molecular. O que a gente fez? Quimioterapia, mesmo sabendo que a gente não tem nenhum estudo que comprove que haja algum benefício. Mas é o que a gente tinha para fazer e é a única coisa que a gente fazia. Nós fizemos, então, a quimioterapia. A doença não parece ter respondido muito bem. Ela ficou parada um tempo, depois ela voltou a crescer. A gente ainda conseguiu fazer um pouco de radioterapia numa lesão no ombro dele que estava crescendo.
até que em 2016 a doença aumentou em vários pontos, novas lesões foram surgindo, e nós iniciamos mais uma vez quimioterapia, mais uma vez sem sucesso. E nesse momento o paciente já estava apresentando toda a toxicidade e os efeitos colaterais da quimioterapia, que pareciam para ele serem não mais aceitáveis, e obviamente esse paciente se encontrava deprimido e pior, totalmente isolado socialmente. Imagine uma pessoa com várias lesões na face, né? Lesões essas que frequentemente infectavam e causavam um odor forte, desagradável. Ele não conseguia tomar banho, então, além das lesões eventualmente infectarem, ele ficava 2, 3 dias, porque ele entrava embaixo do chuveiro, ele tinha dor, ele não conseguia tomar banho. Então, obviamente, ele estava depressivo e totalmente isolado socialmente. Até que, esse mês, vejam ali, setembro de 2017, nós conseguimos acesso a uma terapia alvo molecular para esse paciente. A droga se chama Vismodegib e é um inibidor RED-ROG, um inibidor do ouriço, certo? Que nós vimos lá da historinha. Esse paciente iniciou o tratamento, certo? Obviamente o paciente me autorizou a trazer essas fotos e o nosso comitê de ética está sabendo que eu estou apresentando essas fotos aqui. Ele iniciou o tratamento, aqui vejam algumas lesões grandes, né, vegetantes, 10 dias de tratamento, tá? 10 dias de tratamento. Várias dessas lesões diminuíram de tamanho, essa outra na região temporal praticamente cicatrizada, todas as lesões passaram a diminuir, coisa que nunca tinha acontecido em 2 anos e meio que ele estava tratando com a gente. Aqui outras lesões na pele, todas elas diminuindo. É que a principal diferença não foi tanto na extensão, mas sim no volume da doença. Então eram lesões elevadas que agora eles estão cicatrizando. Agora, mais interessante e inesquecível do que ver o resultado depois de 10 dias de tratamento foi a conversa que eu tive com ele na última sexta-feira. Primeiro, em 2 anos e meio de tratamento, essa foi a primeira vez que eu vi o paciente sorrindo. Segundo, ele chegou me contando, feliz da vida, doutor, eu consigo tomar banho. Eu estou tomando, aliás, 3 banhos por dia, que é para tentar compensar todos os dias que eu não consegui tomar banho ao longo desses últimos anos. Feliz, contente, esperançoso de que, enfim, ele tinha um tratamento que parecia realmente estar melhorando a qualidade de vida desse paciente. Certo? Aqui são apenas 10 dias de tratamento, a gente já vê alguma diferença, mas a expectativa que a gente tem é que aconteça isso daqui. Aqui é um paciente da publicação do artigo do estudo, mostrando uma alteração dramática, né? Com 1 ano de tratamento. Eu tenho outros pacientes com esse tipo de tratamento, usando comprimido pela boca, há 5 anos, com doença absolutamente controlada, uma doença que na era da quimioterapia era órfã de tratamento. E assim eu queria concluir. Embora a incidência do câncer esteja aumentando, os tratamentos estão melhorando, o diagnóstico mais precoce está sendo feito e a gente está conseguindo aumentar o tempo de vida desses nossos pacientes. A medicina personalizada, através da terapia alvo molecular, ela vem revolucionando o tratamento contra o câncer e vem tornando a quimioterapia um tratamento obsoleto. Obviamente, a quimioterapia ainda tem o seu papel e a gente ainda vai utilizar a quimioterapia por muito tempo e há doenças que a gente cura fazendo quimioterapia, mas muitas delas não. E esse tratamento vem sendo melhorado com a terapia alvo molecular. E aquilo que eu falei, o câncer ele vem se tornando, na doença avançada, uma doença crônica. Nós vamos, ao longo dos próximos anos, cada vez mais a gente vai ver o surgimento de novos tratamentos e a gente vai conseguir, durante muitos anos, e quem sabe para todos os pacientes, tratar esses pacientes ao longo de toda a vida, garantindo uma boa qualidade de vida, né, numa doença que não traz sintomas e com tratamentos cada vez menos tóxicos. A única coisa que falta é a gente discutir, e esse ambiente, esse evento é o local ideal para isso, são políticas públicas para garantir que os brasileiros, que os pacientes, eles tenham acesso. Obrigado.
queria agradecer ao doutor Pedro. E para a gente, eu acho que para todos que estão aqui nessa sala, é muito gratificante ouvir, saber que a gente tem, o paciente hoje, ele tem opções. O grande desafio é o que nos faz vir até aqui, a esse congresso, e discutir políticas públicas, né? Porque o que a gente precisa é que o paciente ele tenha acesso, que o paciente ele possa se beneficiar dessas drogas, né? Então, eu acho que até pouco tempo atrás a gente mal podia falar sobre a palavra câncer. E hoje a gente discute sobre essa doença numa sala, num ambiente como esse, né? Então, para encerrar, o doutor Drauzio teve que sair um pouquinho antes, ele acabou nos deixando um pouquinho mais cedo, porque a agenda dele estava um pouquinho apertada. Aí eu gostaria de pedir para cada uma de vocês fazer as considerações finais, e aí o doutor Pedro também, depois dessa brilhante aula, acho que a gente acabou saindo daqui um pouquinho com esperança e com até vontade de... Eu costumo dizer lá na minha instituição, todos os dias a gente tem um grande motivo para acordar, né, que é lutar pelo paciente. Eu acho que hoje a gente sai com uma vontade maior ainda, né, é saber dessa bela perspectiva que existe aí no cenário, né. Então, eu queria que a Amanda, a Luísa e a Penha fizessem as suas considerações finais. Enquanto paciente, escutar que uma droga que existe possa fazer tamanha diferença na vida de uma pessoa. Me impactou muito, enquanto paciente, escutar que a quimioterapia ainda é uma coisa que a gente vai usar por muito tempo, ainda é eficaz, mas que tem a ligeira possibilidade de, um dia, tratamentos mais efetivos e menos difíceis, vamos colocar assim, faça parte da vida do paciente. Como eu comentei com o Dr. Drauzio, a quimioterapia foi o momento mais difícil. E, escutando essa experiência desse paciente, saber que agora ele tem uma outra droga que vai ser mais efetiva para o caso dele, ele não tem que passar por tudo que eu e muitos de vocês aqui sabem, me deixa muito feliz. E eu saio daqui muito empenhada para continuar sempre conversando com os pacientes, conversando da minha experiência. E sempre lembrar que, por mais que a gente ainda tenha aquele medinho de morrer, que são tantas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente não perca a esperança de lutar pelo que tem de melhor. Se a gente foi até um profissional e a gente não ficou satisfeito como ele nos tratou, vamos procurar um profissional que possa, talvez, dar o apoio que a gente esteja precisando. Bom, a minha experiência com tudo isso foi muito positiva, porque obstáculos todos nós temos, né, na vida, e, para mim, isso foi mais um obstáculo a ser superado, a ser vencido e com vitória. Esse foi sempre o meu pensamento durante essa trajetória e com certeza será até, né, que agora eu faço acompanhamentos, mas assim até a hora que eu falo que é Deus que quiser, né, que a gente parta daqui. E o apoio da família, dos amigos, dos médicos, eu falo, esse conjunto todo, esse abraço até de pacientes que passam por um câncer é essencial. Eu acho que esse valor, esse carinho foi muito assim gratificante. Eu tive tudo isso, me ajudou muito a superar e a vencer esse câncer, né, que surgiu aí com 31 anos. E a gente encara como, na verdade, uma morte, né? Porque um câncer hoje não é fácil. Mas depois que você vê, como o doutor Pedro até falou, novas drogas surgindo, a gente dá valor para cada detalhe, inclusive para um banho tomado, como foi o paciente dele. Então, assim, esses valores agregam mais na nossa vida. Um simples algo que é tomar banho, que no dia a dia para nós é normal, para um paciente, por exemplo, né, do doutor
Pedro, não é. Então, assim, a gente passa por esses momentos que na vida é um aprendizado e só faz a gente se tornar cada vez melhor e cada vez mais forte para enfrentar todos os problemas. É isso aí. Sempre positivo e com fé. Marlene, eu saio daqui hoje muito mais forte do que eu cheguei aqui. Porque o que eu percebi? Que existem tantas pessoas preocupadas e empenhadas na cura do câncer, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer. Eu agradeço o convite de vocês, o Instituto Lado a Lado. Eu não imaginei que tivesse uma grandeza tão grande como foi esse evento, né? E eu saio daqui mais forte do que eu cheguei. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu queria primeiro parabenizar, né, toda a equipe que organizou, é o 4º congresso, né, cada vez maior, e apoio de pessoas tão ilustres como a Marlene. É sempre um prazer para mim estar podendo participar. A gente dá muita aula em congresso médico e vai em eventos médicos, né? E ter o contato com um ambiente diferente como esse é sempre gratificante, para mim é sempre um prazer. Parabéns e obrigado à presença de todo mundo e boa sorte para nós. Em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida e da AstraZeneca, que nos ajudou e que sempre está ao lado do paciente, eu agradeço a presença de vocês e quero também deixar aqui um convite. Na sequência, a gente vai ter o Instituto Lado a Lado, continua nessa sala. Nós vamos ter uma atividade e diversão, falar um pouco de promoção da saúde, falar da saúde do homem, né? Então, é uma mulher que vem aqui para falar sobre a saúde do homem. Então, eu queria deixar o convite aqui para vocês permanecerem na sala. Obrigada a todos e um bom evento para todo mundo.